Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, vamos comentar e refletir sobre a cólera. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo uma comunicação do Espírito que se denominou um Espírito Protetor, mensagem realizada em Bordeaux, 1863. A cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Intrigai-vos a cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedece. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor. Bom, essa comunicação se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E podemos refletir, a partir dessa comunicação, qual seria a causa da cólera? A cólera, como vimos, é um sentimento, uma violência. É a raiva que, de alguma forma, encontra-se na maioria dos homens, no trânsito evolutivo em que nos encontramos. Paul Ekman, um psicólogo americano, tem sido pioneiro no estudo das emoções, expressões faciais, e é considerado um dos mais notáveis psicólogos do século XX. Esclareceu, certa oportunidade, que há uma variedade de força do sentimento raiva. A força do sentimento pode ser desde um aborrecimento até a força de uma fúria. E ele também disse que há variedades do tipo. Pode ser mau humor, raiva passiva, exasperação, vingança. Já a psicanalista austríaca Melanie Klein
nos informa que a raiva é manifestada até mesmo por crianças, como beliscões, mordidas, chutes, gritos, jogar brinquedo no chão, teimosia, autoafirmação. E até mesmo a raiva pode ser manifestada por bebês, através de mordidas no peito. Então, temos a oportunidade de refletir as variedades da força e dos tipos da cólera que encontramos desde a tenridade até a nossa idade mais avançada. Mira e Lopes, que foi um sociólogo, médico, psiquiatra e psicólogo, professor de psicologia e psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Madrid, nos informa também no livro Os Quatro Gigantes da Alma que pessoas educadas procuram reprimir suas manifestações diretas de ira por meio do impulso reivindicativo, de crítica, de ironia ou humorismo e até mesmo de soberba. Então, a par de tantas formas de manifestação de cólera, podemos nos perguntar: já sentimos cólera, raiva? A maioria de nós pode afirmar que sim. Esse sentimento se exterioriza toda vez que o ego se sente ferido. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, nos diz que a raiva instala-se com facilidade nas pessoas que perderam a autoestima e se comprazem no cuidado pela imagem que projeta e não pelo valor de si mesmas. E Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, afirma que, de alguma forma, a raiva é um mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida, que se opõe a qualquer ocorrência que interpreta como agressão, o instinto de predominância do mais forte. O animal selvagem, quando perseguido ou esfaimado, ataca, conseguindo seu objetivo. O ser humano, além dessa conduta, agride antes, por medo de ser agredido. Então podemos considerar a cólera como uma manifestação súbita de demência passageira que nos assemelha ao bruto. A cólera é um sentimento, um frenesi, um delírio violento, é uma falta de razão. E quais seriam as expressões da cólera? Diversas, como vimos, pois há diversidade de força, como aborrecimento até fúria, variedade de tipos, como mau humor, exasperação, vingança, e outras manifestações, como impulso reivindicativo, crítica, ironia, soberba. E quais seriam os malefícios da cólera? Cólera, além de nada remediar, prejudica a saúde e a vida do colérico, torna infelizes os que o cercam, impede que se faça o bem, induz à prática do mal e é contrária à caridade e à humildade. Bom, e se a raiva é um sentimento que ainda estamos sujeitos, o que devemos evitar? A raiva é um sentimento de desajuste que merece contínua vigilância. Ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva. O que se deve evitar são o escamoteamento dela pela dissimulação, mantendo-a intacta, o desdobramento de seus prejuízos pelo remoer do fator que a gerou, a autocompaixão por sentir-se injustiçado, o desejo de revide. E qual seria a terapia? A terapia é a recomendação de Jesus, perdão, esquecimento das ofensas, que é, de certa forma, a diluição do ódio, da raiva, do rancor na água lustral do amor. Não ruminar sobre o que nos deixou irados, porque alimenta as autojustificações.
Uma das terapias também é a racionalização da ofensa, diferente visão das coisas. É a disciplina da vontade, o autocontrole. Também podemos considerar o recolhimento, adiar decisões, de responder para esclarecer, de discutir em nome da autodefesa, praticar o silêncio quando necessário. Uma das outras formas de terapia é a vigilância, aceitar-se como pessoa portadora de virtudes e deficiências, não mascarar a raiva. Se é divertido, ouvir com atenção e avaliar a proposta. E por último, a terapia da prece, para si e para o ofensor, que também figura como ofendido. E por fim, gostaríamos de fazer uma leitura da comunicação do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Canais da Vida. Abre aspas. A cólera é responsável por alta percentagem de obituário no mundo, como legítimo fator de enfermidade e portadora da morte. Além disso, é também a raiz de grande parte dos males e perturbações que dilapidam, na base, a segurança dos serviços associativos na Terra. Nos lares invigilantes, é o gênio obscuro da discórdia. Nas instituições respeitáveis, é o fermento da separação. Nas vias públicas, é a porta de acesso à crueldade. Nos círculos da fé, exprime-se por brecha pela qual se infiltram as forças destrutivas da sombra. Nos fracos, estabelece o abatimento imediato. Nos expoentes da inveja e do despeito, engendra o desequilíbrio, já que efetua a ligação da alma com as entidades representativas de regiões inferiores e conturbadas. Nos corações desprevenidos, lança as teias da violência. Nos irritadiços, espalha as sugestões da delinquência. Em toda parte, quando encontra a guarida em algum coração impermeável ao bem, transforma-se em suporte de terríveis processos obsessivos que somente a compaixão divina, associada à bondade humana, conseguem reduzir ou sanar. Recebemos a experiência, por mais difícil, com a luz da confiança no Senhor, que, nos oferecendo a luta depuradora, nos possibilita a própria regeneração. A passagem na terra é aprendizado. Revoltar-se o homem à frente da vida é recusar a oportunidade de elevar-se ante a luz da própria sublimação. Fecha aspas. E assim terminamos nossa palestra agradecendo a oportunidade, pedindo bênção de Deus, de Jesus, que possamos nos manter equilibrados em todos os momentos de prova. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.